Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje nós vamos estar mostrando para vocês a correção da prova AP, sendo que na semana anterior nós demos orientações sobre a prova AP. Para quem está chegando no canal, o que é essa prova AP? É uma avaliação que o governo do estado de São Paulo aplica nas escolas estaduais para avaliação do primeiro bimestre, no caso, ou nos bimestres em que acontecem durante o ano. Então, nós estamos finalizando o primeiro bimestre e foi realizada essa prova AP. Eles chamam de avaliação do bimestre que está sendo trabalhado. Bom, dessa forma eu vou fazer a correção, porque nós fizemos uma aula com a orientação sobre a prova AP. Então, a primeira questão da prova é: qual o resultado da expressão numérica a seguir? Então, a expressão é 5 ao quadrado menos a raiz quadrada de 8 mais 56 dividido por 2. Então, numa expressão numérica, a primeira coisa que se tem a fazer é verificar se existe potenciação ou radiciação. Isso em relação às operações, né? Então, no caso aqui nós temos tanto potenciação como nós temos a radiciação, ou seja, uma raiz quadrada. Então, nós temos que dar preferência a resolvê-las. Então, nós vamos resolver essa potência. E aí, quando nós vamos resolver a raiz quadrada, nós verificamos que tem outras operações dentro dela. Então, tendo outras operações, eu vou ter que continuar seguindo a ordem. Se tem potenciação, vou resolver potenciação. Se tem raiz, vou resolver a raiz. Mas se nenhuma delas existem lá dentro, eu vou para a multiplicação ou a divisão. E aí, ao olhar, eu já percebo que tem aqui uma divisão. Então, é ela que nós vamos ter que realizar primeiro. Isso por causa da ordem de operações que se tem que obedecer dentro de uma expressão. Eu já havia explicado no canal para vocês sobre as orientações dessa prova e eu dei essas dicas a vocês. Então, vamos lá. Resolvendo essas operações. A potência 5 ao quadrado é 25, menos a raiz quadrada, que não vai ser resolvida agora por conta das operações que tem dentro dela. Então, nós vamos copiá-la. E aí, vai entrar quem? O 8 mais o 56 dividido por 2. Então, agora, o objetivo é resolver a divisão. 56 dividido por 2. Então, na operação de divisão, o que eu tenho que fazer? Eu verifico se o primeiro número do dividendo é maior que o divisor. Sim, o primeiro número é 5, ele é maior que o divisor. Então, dá para dividir 5 por 2. 5 dividido por 2 é 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Então, eu subtraio aqui o 4 e 5 menos 4 é 1. Tem mais um número para continuar a continha. Então, eu abaixo esse número, que é o 6. 16 dividido por 2, na tabuada do 2, é 8. Então, 8 vezes 2, 16, e eu subtraio, 16 menos 16 é 0. Então, o número aqui é 28. Então, percebe? Nós temos que fazer tudo com muita calma, muito cuidado, não ter vergonha de fazer a conta num rascunho na lateral do exercício para poder obter o resultado. Agora, eu ainda não vou resolver essa raiz quadrada, porque sobrou uma operação aqui dentro da raiz. Então, eu tenho que primeiro resolver essa raiz. Então, vai ficar 25 menos a raiz quadrada de quem? 8 mais 28, vai dar 36, né? Então, eu somo o 8 com 8, vai 1, e 1 mais 2, 3. Então, 36. Agora sim, nós podemos resolver a raiz quadrada de 36. Então, qual é o número quadrado perfeito cuja raiz dele, né, cujo quadrado dele vai dar 36? Seria um número 6, porque na tabuada do 6, 6 vezes 6 é 36. Então, a raiz quadrada
de 36 é 6. E nós vamos ter 25 menos 6, que vai dar 19. Então, o valor encontrado é 19. Como era um teste, nós tínhamos que assinalar a letra C. Então, no primeiro exercício da prova, o resultado seria a letra C. Vamos ao segundo exercício. No segundo exercício, o valor da expressão numérica 2 ao cubo menos 3 ao quadrado, tudo isso elevado à quarta potência, é igual a quanto, né? Então, vamos verificar qual desses resultados se encaixam aqui, obedecendo a regra das operações. Então, primeiro, potenciação ou radiciação, segundo, multiplicação e divisão, e em último lugar, a adição e a subtração. Então, olhando aqui, nós temos parênteses, né? Então, em relação também aos sinais, primeiro se resolve o que está dentro do parênteses, depois o que está fora. Então, primeiro nós vamos resolver esta operação que está aqui dentro. Só que dentro desta operação, nós temos o que nós já falamos, né? Potência. Então, vamos resolver primeiro essa potência e essa aqui, e só depois resolver a subtração. Então, 2 ao cubo, lembrando, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2 vezes 2? Porque o expoente indica quantas vezes eu tenho que repetir a base da potência. Então, eu tenho que multiplicar o número 2 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Muita gente acaba errando porque multiplica o 2 pelo 3, dando 6. Está errado, né? Então, o expoente mostra quantas vezes eu tenho que repetir a base. Como a base é 2, eu repito 2 3 vezes. Ali, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, eu tenho que agora repetir o número 3 duas vezes. Então, 3 vezes 3, que vai ser 9. Eu pego esses resultados e copio lá. Então, vai ficar igual a 8 menos 9, elevado à quarta potência. Não pode esquecer do número 4, que está lá em cima, como expoente da expressão. Agora, eu tenho 8 e eu devo 9, eu vou ficar devendo 1, que está elevado a 4. Não posso esquecer do 4. E lembrando, pessoal, que eu falei muito em sala de aula, se o expoente de uma potência é um número par, o resultado sempre será um número positivo, não importa o sinal que esteja aqui dentro. E 1 à quarta, seguindo a mesma regra, os mesmos conceitos, eu tenho que repetir a base 4 vezes. É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é o próprio 1. Então, multiplicar por 1 é dar o próprio resultado. E como esse 1 era o próprio 1, o resultado é 1. Tá claro? Então, se é 1, a letra que eu tenho que responder aqui é a letra D. A alternativa é a letra D. Terceiro exercício. O terceiro exercício. Só que antes de falar do terceiro exercício, eu quero ressaltar que o primeiro e o segundo exercício foram dentro do que vocês aprenderam em sala de aula. Até muito mais fácil do que vocês fizeram, porque em sala de aula vocês fizeram exercícios com frações, vocês tiveram exercícios muito mais complicados com números decimais, né? Então, eu acho que a dificuldade que vocês poderiam ter encontrado no exercício 1 e 2 foi mínima, realmente, né? Só para aqueles que realmente não prestam atenção na aula. Terceiro exercício aqui fala do princípio fundamental da contagem. Vocês tiveram aulas no centro de mídia a respeito desse assunto, então dava para resolver bem esse exercício, e eu também, nas orientações, dei essa ideia de como fazer para vocês. Então vamos agora comentar e entender como se relaciona, né, a resolução do exercício com o que o enunciado coloca. Então, Priscila foi à sorveteria tomar um sorvete de massa com 2 bolas. Então, ela queria um sorvete com 2 bolas de sabores diferentes e com uma única cobertura. Então, esse sorvete ele tinha 2 bolas e tinha cobertura. E essas 2 bolas tinham sabores diferentes. Lá, ela se deparou com 6 opções
de sabores diferentes. Então, nesses sabores diferentes, ela tinha 6 opções. E 3 de cobertura. Então, para cobertura, ela tinha como opção 3 tipos. Quantas são as diferentes maneiras de Priscila fazer a sua escolha? Então, nós temos aqui o princípio fundamental da contagem, aonde nós temos decisões e possibilidades. E aí, nós temos que o exercício conta pra gente que nós temos de possibilidades 3 situações. 3 situações para tomar determinadas decisões. Né? Então, nessas 3 situações, nós temos aqui, né, o sorvete da primeira bola e a segunda bola para escolher. E nós temos também uma cobertura para fazer. Nessas condições, quais são as possibilidades que eu tenho? Para a bola, a possibilidade que eu tenho são de 6 sabores, não é isso? Então eu posso colocar na primeira bola com direito a escolher 6 sabores. Vamos supor que esses sabores fossem morango, chocolate, menta, milho, banana e maçã, né? Então o que acontece? Se eu escolher o de morango, né, eu já, na segunda opção, eu já não posso escolher mais o de morango. Por quê? Porque eles têm que ter sabores diferentes nas bolas escolhidas. Então, eu tenho na primeira situação 6 sabores que eu posso escolher. Então, eu vou lá e escrevo 6. Eu tenho 6 sabores. Na segunda situação, então, se eu escolhi o morango, eu já não posso mais. Ficaram quantas para mim agora? 5 sabores. Então, dentro desses 5 sabores é que eu vou montar a minha segunda bola. Ou seja, essa foi a minha forma de decidir qual que eu vou querer. Cobertura. Quantas coberturas que o exercício deu para nós? 3 coberturas. Então, se ele tem 3 coberturas, pode ser caramelo, morango ou chocolate. Eu vou escolher também, das 3, eu vou escolher uma cobertura. Eu não posso colocar as 3 de uma vez, tá certo? Mas não me disse como que tinha que ser essa minha escolha. Só disse que tinha que ser uma cobertura. Mas a possibilidade de eu decidir são de 3. Então, nessas condições, quantas formas diferentes eu posso escolher o meu sorvete? Basta multiplicar. Então, eu vou ter 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 3, 90. Tá claro? 30 vezes o 3, 90. Então, existem 90 maneiras diferentes de se escolher o sorvete que você quiser tomar com essas condições colocadas pelo problema, ok? Próximo exercício, o quarto. Então, no quarto exercício, na sala de aula do 8º ano de uma escola, a professora Gilda, que estava ensaiando os estudantes para a festa junina, precisa fazer a escolha de um casal de estudantes para fazer o papel de noivo e noiva. Nessa sala havia 11 meninos e 13 meninas. De quantas formas a professora Gilda poderia fazer a escolha? Então, de novo, nós estamos dentro do princípio fundamental da contagem. Então, nós temos de novo decisões para formar os casais e a possibilidade que nós temos para montar também os casais. Então, as possibilidades são de meninos e meninas. E isso forma um casal, porque é a possibilidade que a professora está colocando. Eu quero montar casais. Então, nós vamos decidir dentro dessa montagem dos casais quantos meninos eu vou colocar e quantas meninas. Para cada casal, o que eu posso fazer? Pôr um menino, uma menina. Então, aqui vão os meninos e aqui vão as meninas. Quantos meninos eu posso escolher? Foi dito para nós alguma condição diferente no problema? Não. Foi dado apenas que eram 11 meninos. Então, aqui eu posso escolher um de 11. E das meninas? 13. Então, aqui eu posso escolher 13 meninas.
aliás, eu posso escolher uma menina de 13. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico. 11 vezes 13, 143. Então, existem 143 maneiras diferentes de se montar um casal de festa junina, né? De menino e menina, no caso aqui, para essa quantidade que foi dada no exercício. Logo, a resposta correta seria a letra D de dado. Exercício 5. Quinto exercício. Segundo manchete do site G1, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, com produção anual de 11.335.220 toneladas. Então, aqui nós temos o total de lixo produzido, tá? Então, vamos escrever aqui. Total de lixo produzido é igual a 11.335.220 toneladas. Continuando a leitura. Ainda segundo o site, o país também é o que menos recicla esse tipo de lixo. Apenas 145.043 toneladas do lixo plástico é reciclado. Então, nós temos aqui total também de lixo, só que agora ele é reciclado, não é produzido, é só o reciclado. Então, 145.043. Ótimo. Continuando. Utilizando os dados dessa notícia, a porcentagem de lixo plástico reciclado. Então, que é a porcentagem de reciclado no Brasil, anualmente é aproximadamente quanto? Nós fizemos exercícios de montão na sala de aula a respeito dessa transformação em porcentagem, né? Para começar, transformar em porcentagem é escrever por cento, né? E aí, nós temos que, para transformar, nós temos que pegar o valor que a gente quer em porcentagem, a quantidade, dividido pelo total da produção. No caso aqui, a produção é de lixo. Então, seria o total reciclado, que é a pergunta do problema, pelo total produzido de lixo, de acordo com a explicação que eu acabei de dar a vocês, né? Então, a gente pega o valor que a gente quer transformar e divide pelo total que a gente tem. Nessas condições, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar o valor que o exercício deu, que é 145.043, e dividir pelos 11.335.220. Ao fazer a divisão desse número, ele vai dar um valor aproximado, né? De 0,013. Aí você vai falar assim, mas ele está querendo em porcentagem. Como é que não foi que nós trabalhamos em sala de aula? Quando eu quero transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. E ao transformar isso aqui, eu posso colocar ele em forma de fração. Também posso escrever assim. Isso é a mesma coisa que 1,3 dividido por 100, porque eu quero transformar em porcentagem. De que forma que eu faço isso? Pego duas casas que tem depois da vírgula, escreve o número, sem a vírgula, vamos lá, 13. Aí, quantas casas eu vou passar para poder ter o 00 no denominador? Duas. Então, eu ponho a vírgula antes do 3. E aí, eu divido pelo 100, que é o número que eu quero. Bom, dessa forma, se eu dividir ele pelo 100, eu posso escrever por cento, que é o símbolo da porcentagem. Então, isso é a mesma coisa que 1,3%. 1,3% cai aqui para nós na letra A. Então, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse exercício 5 ou de qualquer exercício desde o começo do 1 até o 5, coloquem nos comentários que aí eu tiro as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, a gente está aqui disponível para vocês poderem dizer qualquer situação que vocês precisarem, ok? Nós vamos parar essa aula aqui no quinto exercício. A partir do sexto exercício, nós vamos publicar para vocês na terça-feira
e vamos resolver mais 5 exercícios. Para quê? Para que esses vídeos não fiquem muito extensos, porque são 16 exercícios na prova para serem resolvidos. Para resolver, a gente resolve rápido. O problema é para explicar e vocês poderem entender, ok? Se vocês gostaram da aula, curtam a aula, compartilhem para que outras pessoas também possam ver, né? E aos novos que estão chegando, inscrevam-se no canal. Muitas coisas nós temos aí para poder estar falando e mostrando para vocês. Até lá, pessoal, terça-feira, se Deus quiser.